Você está na Multitask BR, eu sou o Rapaz Informática e esse é um vídeo para ajudar meu amigo do canal GCR Productions. Vou falar sobre o básico da administração de redes de computadores. Vou compartilhar nesse vídeo os conhecimentos mais básicos e necessários para trabalhar na área de manutenção de computadores. Eu trabalho há 7 anos como técnico em informática, estou terminando o curso de Sistemas de Informação e nesse vídeo condenso as informações que eu precisava saber na época que eu comecei a trabalhar. Então temos o básico de redes para uma entrevista de emprego e manutenção de computadores. Por Rapaz Informática, eu mesmo. Vamos começar com o endereçamento de rede IP, Internet Protocol. É um protocolo de internet. É um endereço lógico para a comunicação entre dispositivos em uma rede de computadores, seja uma intranet, seja na rede mundial de computadores. Computadores são zeros e uns, portanto, tudo que vemos visualmente em um PC, todas as configurações, cliques com o mouse, a digitação no teclado, tudo é convertido em código binário internamente, que é o que o hardware entende. O SO faz o trabalho de conversão de tudo que nos faz interagir com o PC. O IP é o que possibilita a comunicação entre as máquinas em uma rede. Então, imaginemos uma rua com várias casas. A rua é onde se trafega e se leva informação. Então, se um carteiro ele precisa entregar as correspondências dele, na carta precisa estar expressa qual o local que ele precisa entregar. Portanto, vai ter o endereço da casa e a rua por onde ele vai trafegar. Então, funciona da mesma forma. O computador tem o seu endereço, que ele recebe informações e envia também informações. O protocolo de internet possui duas versões, a versão IPv4 e a versão IPv6. A versão IPv4 é composta por 32 bits, ou seja, ela possui 4 octetos, que são esses espaços, separados por pontos, e cada octeto possui 8 bits, portanto 8 vezes 4 dá 32 bits. A versão IP possui endereçamento de 128 bits, portanto, ao invés de ser 8 bits, ela possui 32, então todo o somatório dela dá 128 bits. E sua capacidade é muito maior. Em breve, no futuro não tão distante, a versão IPv4 vai ser abandonada porque a sua capacidade está no limite. A previsão de computadores que terão no futuro é muito maior do que a versão IPv4 vai suportar. Por isso a existência da versão IPv6. Algumas poucas empresas, geralmente as maiores do mundo, possuem já sua estrutura em IPv6. A nossa realidade é mais complicada, então utilizaremos por muito tempo ainda aqui a versão IPv4. Para as plataformas do Google, se a sua IPv6 estiver ativada e você navegar, fizer pesquisas no Google, vai funcionar porque ela já está habilitada para eles, eles já têm a estrutura montada. Endereço MAC. O endereço MAC é o identificador único dos dispositivos, conhecido como endereço físico dos aparelhos capazes de se comunicarem com demais dispositivos através de uma rede de comunicação. O endereço MAC é o RG dos dispositivos, sendo mais objetivo. Todo hardware possui uma identificação, um número de série. Os hardwares de internet como adaptadores wireless possuem um endereço MAC que não é modificado, mas que é identificado por software, em especial sistema operacional. Então, os dispositivos de rede, eles possuem endereço MAC, que é diferente do endereço IP, pois o endereço IP pode ser alterado através do software. O endereço MAC não, é um número de registro do hardware, mas que é identificado pelo software. Então, temos dois exemplos de como eles podem aparecer. Temos essas separadas por hífens e temos esta separada por 2 pontos. Se você tiver um roteador, você pode olhar embaixo dele, provavelmente vai ter um número parecido com esse. Esse é o endereço MAC do seu roteador. Então, não se modifica no meio lógico como o endereço IP. Então, temos classes de endereço IP e localhost. As classes influenciam na capacidade da rede de ter mais hosts disponíveis e de ter outras redes na mesma rede que veremos mais adiante, que é chamada de subrede.
Quanto mais hosts disponíveis, menos subredes teremos. As classes, que são 3 classes, no fim das contas são 5, mas para uso prático são essas 3, a B e a C. Então, o que são as classes? As classes são faixas de IP definidas que tem um começo e um fim. Então, o início da categoria A é 1.0.0.1 e o seu final é 126.255.255.254. Na categoria B, ela começa em 128.0.0.1 e termina em 191.255.255.254. Na classe C, ela inicia em 192.0.0.1 e termina em 223, 255, 255, 254. Portanto, se você olhar uma faixa de IP e você perceber que ela está em uma dessas classes, então se você olhar uma faixa de IP que pode estar entre 1.0.0.1 e até este final aqui, ela vai ser categoria A. A mesma coisa se a faixa dela estiver entre estes dois endereços IP. E a mesma coisa na classe C. Então temos localhost. O localhost é o próprio dispositivo conectado à rede, ou seja, o meu computador que eu estou aqui dando essa videoaula, ele possui esse endereçamento reservado para que eu possa fazer testes. Se eu tiver algum programa que faça o meu computador se tornar um servidor na rede, eu vou conseguir acessar através dessa numeração no endereço do meu navegador. Então temos o Gateway e a máscara de subrede. Gateway é um portão por onde trafegam os dados, dão acesso às redes externas como a internet. O roteador é um gateway, pois ele se torna a única porta de entrada e saída da internet. Mas poderia ser um servidor dedicado a um PC em casa servindo dados multimídia, por exemplo. Então temos um exemplo de um endereço de gateway, uma mesma faixa de rede que já utilizamos, ele está na classe C, portanto ele pode ser um roteador, um servidor, um outro computador, tudo que sirva de alimentação de informação para a rede. A máscara de subrede separa o que é rede e o que é host e possui os seguintes padrões para cada classe de endereço IP. Então, com as classes que temos, a primeira classe, na classe A, nós teremos essa configuração com o primeiro octeto sendo 255 e os outros octetos como 0. E o que isso quer dizer? Que aqui no primeiro está reservado para redes e aqui está reservado para hosts. Então ele é uma versão 8 bits, porque ele tem só 8 bits ocupados para redes e os outros bits são para hosts. Para a classe B, temos os dois primeiros octetos com 255, ou seja, eles são para redes e os outros são para hosts. E temos a configuração em 16 bits. Porque 8 mais 8, 16. Na classe C, temos 3 octetos ocupados por redes, com o octeto 255, 255, 255, e com apenas 8 bits para hosts. E sua configuração é 24 bits. O octeto, quando é 255, dessa forma, a sua forma binária é formada por o 1 escrito 8 vezes. E o octeto em 0 tem seu binário em 0000000. Deixa eu mostrar aqui. Quando eu tiver 255, a sua forma binária vai ser essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho este 0, o octeto em 0, que na prática ele é assim, mas o computador entende que quando tem um 0 é o octeto completo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele está aqui, ele está ocupado por redes. Quando ele está neste, ele é o espaço disponível para hosts. De forma mais simples, quanto mais zeros, mais hosts. E quanto mais números 1, que é o que representa o 255, mais redes. Quanto menos hosts, mais subredes teremos. De forma mais simples, quanto mais zeros, mais hosts, e quanto mais uns, mais redes.
Quanto menos hosts tivermos, mais subredes teremos. Usabilidade: IP, máscara de subrede e gateway. Temos aqui alguns exemplos. Então temos o IP na faixa da classe A, da classe B e da classe C. Temos a máscara de subrede com o padrão respectivo de cada classe e o gateway também na mesma faixa da rede principal. Uma pequena observação: a máscara de rede possui esse padrão, só que podemos colocar máscaras de subrede em classes de IP diferentes. Por exemplo, se eu voltar aqui, deixa eu dar um clear e config, e aqui eu estou mostrando a minha rede. Então olha só, aqui está meu IP principal e olha minha máscara de subrede, ela está com a classe C, ou seja, minha rede está sendo limitada para hosts, porém está sobrando redes. Com certeza foi um descuido que eu fiz na hora de configurar, mas a quantidade de pessoas aqui em casa não vai influenciar, então ela vai continuar normalmente. Agora, em uma empresa é muito mais complicado utilizar dessa forma sem saber o que está fazendo, porque você poderia querer mais redes ou mais hosts e a configuração não está condizendo com com a necessidade. Podemos observar aqui o endereço MAC da minha placa de rede. Temos o meu host e aqui o host está condizente. Ó, a minha máscara de subrede é classe A e o meu host está dentro da classe A. Então chegamos no DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol é o protocolo de configuração dinâmica de hosts. Ele é um atribuidor de IP e configurações a dispositivos em uma rede de computadores. Aqui no exemplo temos um servidor DHCP em que ele atribui IPs às máquinas. Ele é um resolvedor de conflitos de IP. Quando há conflito, significa que duas ou mais máquinas estão com o mesmo IP, causando inconsistências na rede. O servidor DHCP, ele entende qual é a faixa de endereço da rede. Com base nisso, ele sabe quem são os hosts. Ele atribui endereços aos hosts e ele sabe que se entrar um novo host, ele vai atribuir um endereço que ainda não foi usado. Isso resolve os problemas de conflito, porque se colocarmos manualmente, em algum momento podemos errar e causa inconsistências na rede. Por padrão, a maioria dos dispositivos tem DHCP automático ativo. Portanto, quando nos conectamos em um roteador, com nossos smartphones, por exemplo, é atribuído um IP ao aparelho automaticamente. Exemplo, temos aqui IPs nas respectivas faixas A, B e C. Temos um DHCP inicial que ele começa em 5, portanto temos 4 endereços de reserva, podendo ser utilizados em endereços manuais, e ele vai até o IP 15, então ele tem 20 endereços disponíveis para DHCP. Então 20 hosts poderão ser gerenciados pelo servidor DHCP dentro dessa faixa. Se uma 21ª pessoa tentar acessar, ela não vai conseguir, a não ser que outro host se desconecte e dê lugar para o próximo. A mesma lógica para cá, temos nesse exemplo uma faixa maior para os hosts e aqui também. Então temos o DNS, Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio. É um resolvedor de nomes de domínio. Se pensarmos em um site, o nome que digitamos na barra de endereços é o domínio do site. Exemplo, www.multitask.net.br. Esse é o domínio do meu site. No fim das contas, tudo é endereço IP, no meio lógico. Então, o DNS traduz esses números em nomes para serem acessados de forma mais simples. Exemplo, 172.217.172.131 equivale ao endereço do Google. Então, se eu mostrar aqui, vou dar um ping, dá um enter. Aqui está o endereço IP do meu site na rede mundial de computadores. Eu posso dar um outro ping, que
que é a ferramenta para sabermos se está havendo tráfego na rede, www.google.com.br. Dá um enter. Para quem usa Windows, é similar esse comando, porém no final se coloca "-t", que ele vai funcionar dessa forma. Ele está mandando requisições, está recebendo, e aí ele entende que tem conexão, está havendo conexão para fora da minha rede. Então chegamos no compartilhamento de rede. Para que haja compartilhamento em uma rede local, ou seja, numa intranet, é preciso que a configuração das máquinas estejam adequadas. Exemplo: endereço com classe C de rede no ambiente com domínio de servidor. Temos o IP, que é 192.68.0.80. Temos a máscara de subrede, que vai seguindo aqui nesse caso a classe. Temos o gateway, que está na mesma faixa de rede, que pode ser aqui um servidor ou pode ser um roteador. E temos o DNS. Nesse caso aqui eu coloquei como se fosse um servidor. Então, nessa configuração, em uma rede, os computadores que estão dentro do domínio vão ter compartilhamento de dados, sejam eles multimídia, seja de recursos. Por exemplo, um computador tem uma impressora instalada somente nele e ele pode compartilhar através dele essa impressora, e um outro computador de um outro setor pode imprimir nessa impressora. Em ambiente Windows, as formas mais comuns de compartilhamento são por grupo de trabalho e por domínio. Quando jogamos em LAN com os amigos, estamos em um grupo de trabalho, Workgroup, todos na mesma faixa de IP, máscara de rede e DNS. O DNS em ambiente doméstico pode ser um roteador ou outro PC qualquer servindo informações aos demais. Em ambientes empresariais tem-se servidores DNS e DHCP. Portanto, são mais complexos e a instalação e configuração precisa de conhecimentos avançados na área de administração de redes. Então chegamos aqui em um bônus, que são roteadores, porque quando se fala de rede, hoje em dia não é possível falar de rede sem falar de roteadores. Então temos a LAN, que é a Local Area Network, é a rede local, a intranet. Ao configurar um roteador ou modem, a rede local será gerenciada pelo roteador, que fará o papel de servidor DNS e DHCP. Temos a WAN, Wide Area Network, é a comunicação externa, recebe sinal do provedor de internet e atribui esse sinal pela rede local LAN cabeada ou por emissão wireless. Então, na LAN temos a rede local, por exemplo, em uma rede empresarial tem a rede principal e se coloca um roteador. O roteador vai ter uma outra rede que ele pode replicar a mesma faixa de IP da rede principal ou não, depende da necessidade. Então, se ligarmos por cabeamento do roteador, vamos ter uma extensão da rede. E wireless, a mesma coisa, porém sem fio. Então, se pegarmos aqui a ideia dessa imagem, temos computadores ligados, por exemplo, em um roteador, só que eles estão conectados por cabo, da mesma forma que eu estou conectado aqui no meu computador. Meu celular está no wireless e meu computador ligado no cabeamento da LAN do roteador. E a WAN é a parte que ele se conecta a vários dispositivos através da emissão wireless. Roteadores são pequenos servidores, portanto possuem configurações como DNS, DHCP ou IP dinâmico, controle de banda, firewall, access point e demais outros recursos para gerenciamento de redes. Observação: cada roteador tem suas configurações e recursos próprios, tendo complexidade desses recursos ou não. Cada roteador tem suas configurações mais complexas ou mais simples, dependendo do preço, dependendo da qualidade, dependendo do fabricante do dispositivo. Continuando o bônus, temos subredes. Subredes são uma ou mais redes dentro de uma ou mais redes de computadores. Confuso, não é? Em empresas, há a rede principal e há roteadores nessa rede. Os roteadores são switches gerenciáveis ou pequenos servidores, ou seja, na prática são hosts conectados na rede ocupando IP na rede principal. Sim, mas switches são o quê? São extensores de rede. Fisicamente, os cabos de rede conseguem trafegar com eficiência até 100 metros. Então, caso uma distância seja maior para trafegar na rede, se coloca switches para isso. Switches se assemelham bastante com os roteadores.
porém eles não emitem wireless. Eles possuem 8 portas, 24 portas, depende da necessidade. Em grandes empresas elas são muito utilizadas. Ao mesmo tempo, os roteadores são uma outra rede com faixa de IP e máscara de subrede diferente da principal. Isso configura como uma subrede na intranet. Temos um exemplo, um IP com a faixa principal, imaginando que seria um servidor 192.168.0.1, e uma subrede, que seria um roteador, estaria 10.0.0.1. A máscara de subrede condizente com a categoria de cada uma, e assim temos uma subrede na rede principal. Então, é isso. Obrigado por assistir. Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar na área de comentários muitas outras informações para complementar esse vídeo, que foi bem mais básico. É só a porta de entrada para esse mundo da administração de redes. E eu sou o Rapaz da Informática. Você está na Multitask Better.